Vamos falar hoje da corrupção nas Forças Armadas e, no caso particular, da corrupção das Forças Armadas brasileiras. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. A corrupção nas Forças Armadas é uma generalidade a nível mundial. E se há área da governação que é mais sujeita à corrupção, é a área das Forças Armadas. Desde logo porque envolve a aquisição de bens e serviços de valor muito elevado, os aviões, os submarinos, os tanques, metralhadoras, todo o material de guerra, e essa aquisição permite a corrupção, permite as luvas, permite todo o tipo de negócios que são altamente prejudiciais aos países. Nós lembramos que ainda não há muito tempo houve em Portugal o caso dos submarinos, em que, estranhamente, os corruptores alemães foram condenados, mas nenhum português foi condenado, sabendo-se que não há corruptores sem haver corruptos. O caso do Spandur, e muitos casos são esses que vêm à liça, mas há muitos outros casos. No caso da Grécia, por exemplo, a aquisição de 6 submarinos levou, inclusivamente, à prisão de ministros, secretários de Estado e muitos responsáveis nas Forças Armadas. Desde já, cumpre dizer que as Forças Armadas não são, do modo geral, necessárias aos países, a não ser para beneficiar neste momento alguma casta que beneficia dos rendimentos do país em prejuízo da produção e da distribuição de riqueza a nível nacional. Nós pensamos, por exemplo, no caso da Costa Rica, um dos países mais seguros do mundo, um país onde o índice de felicidade é dos maiores do mundo, porque é um país onde não existem forças armadas. É um país onde existem forças de segurança, mas não existem forças armadas. Outros países onde as forças armadas são meramente residuais são países de grande segurança e de grande progresso económico. Os países onde o investimento nas Forças Armadas é maior são países onde a corrupção é maior, onde o prejuízo para a economia é maior e onde, inclusivamente, a própria insegurança é maior. Estamos a falar do caso concreto do Brasil. O Brasil é um caso paradigmático em que as Forças Armadas têm um poder enorme, têm um orçamento enorme. Repare-se que as Forças Armadas brasileiras têm um orçamento que é o equivalente ao do Ministério da Saúde, como se as Forças Armadas tratassem de algo tão importante como da saúde dos brasileiros e tivessem qualquer atividade real de segurança e de defesa que fosse essencial ao Brasil, porque eventualmente o Brasil estaria em perigo nas suas fronteiras, na sua integridade territorial e na sua independência. É óbvio que a integridade territorial do Brasil não está em perigo, a independência do Brasil muito menos e, portanto, as Forças Armadas, nas dimensões que têm atualmente, consumindo um orçamento idêntico ao orçamento da saúde, não são de todo em todo necessárias. Para além disso, as Forças Armadas têm o maior índice de corrupção dentro da sociedade brasileira. Estranhamente, ao longo dos anos, as Forças Armadas, a seguir ao golpe de 1964, foram apontadas como um exemplo de combate à corrupção. O Marechal Castelo Branco,
era apontado como um exemplo de pessoa um pouco à maneira de Salazar, que morreu, se não pobre, com uma vida extremamente modesta. Não era verdade. E os casos de corrupção durante a ditadura militar foram inúmeros. Nós apontamos, por exemplo, o caso de corrupção na construção da ponte que liga o Rio a Niterói, custou muitas vezes mais, cerca de 10 vezes mais, o seu custo inicial. O caso da barragem de Itaipu, o caso da Transamazónica, que foi um projeto megalómano, mal feito, e que ainda hoje não está concluído, em que se gastaram milhões e milhões e milhões mal gastos, com orçamentos sempre a derraparem para o dobro, para o triplo, para o quádruplo, para 10 vezes mais o orçamento inicialmente projetado. Foi o caso também da aquisição de material de guerra, nomeadamente de corvetas à Inglaterra, e essa aquisição de material de guerra que, curiosamente, sucedeu no Brasil aquilo que sucedeu com os submarinos portugueses. Isto é, a Inglaterra abriu-se um processo sobre os corruptores, o Brasil recusou não só abrir um processo contra os corruptos, mas, por outro lado, recusou-se a receber uma indemnização da própria Inglaterra relativamente à corrupção que houve nesse negócio. Portanto, esses casos são casos que vieram a público, que vieram a lume, são conhecidos. Mas casos como a aquisição de aviões, casos como a aquisição de todo o género de material bélico, tudo isso, em tudo isso houve corrupção que infelizmente foi abafada pelo governo da ditadura militar. O exemplo mais degradante de corrupção pela ditadura militar foi o caso do Presidente da República, Emílio Gasparro Médici, um dos mais sangrentos presidentes da República Brasileira, e ele fez o seguinte antes de morrer, ainda em 1984. Dado que as Forças Armadas brasileiras tinham e detêm ainda um benefício extraordinário, que é o de as filhas solteiras dos militares receberem uma pensão como se tivessem trabalhado, Emílio Médici adotou uma neta para que, quando ele morresse, ela recebesse uma pensão. E assim foi. A neta de Médici recebeu a pensão do avô que morreu um ano depois da sua adoção. Isto foi para os tribunais, mas os tribunais acabaram por decidir a favor da neta de Médici, que o presidente general a tinha adotado como filha. É esta a verdade do comportamento que eles diziam anticorrupto das Forças Armadas brasileiras durante a ditadura. E essa corrupção transmitiu-se para agora. Repare-se que o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou ao poder através da invocação da bandeira contra a corrupção. Mas, na realidade, a corrupção começava por ele. Como, nomeadamente, tem apontado Ciro Gomes, que trabalhou ao lado dele, que o conhecia muito bem, e sabia que a corrupção dele ia até a defraudar na compra da gasolina que usava. Mas o caso de Jair Bolsonaro é um caso apenas de pilha-galinhas, não é um caso de verdadeiro corrupto. Recentemente veio à liça o caso da corrupção na compra de bens alimentares por parte das Forças Armadas. As Forças Armadas sempre tiveram benesses enormes no que toca à compra de bens alimentares. E aquilo era uma autêntica roda viva de compra de bens alimentares, de luxo até, sobretudo para os generais e para
os almirantes. Festas de almirantes e generais eram abundantemente servidas e regadas com os melhores petiscos e com os melhores vinhos e licores e tudo aquilo que havia de melhor, sempre comprado, como sucedeu agora, neste caso que veio à Alissa, sempre comprado por valores muito superiores aos valores de mercado, indiciando claramente a existência de corrupção. Mas não era só isso que eles faziam. Para além de comprarem a preços muito superiores aos preços de mercado, para além de comprarem produtos só de luxo para as suas festanças, os militares compravam e ainda continuam a comprar muito mais do que aquilo que era necessário para as próprias festas. E o que é que sucedia? Depois da festa, obviamente, aquilo que sobrava, e era muito o que sobrava, era levado para a casa dos generais ou dos militares de patente superior para eles o usarem em seu benefício próprio. Mas isto é ainda algo de menor. Foi isso que veio a público, mas é ainda algo de menor. Porque, na realidade, a corrupção está na compra de material bélico. Está na compra dos aviões, está na compra dos submarinos, está na compra dos satélites. Repare-se que agora Jair Bolsonaro determinou que a compra de satélites para o Brasil, de material espacial, fosse levada a cabo sem concurso. Isto, como é óbvio, possibilita muito mais a corrupção do que havendo concurso para a aquisição desse material. Portanto, ainda hoje, o próprio comportamento da Presidência da República é no sentido de favorecer a corrupção dentro das Forças Armadas. Só um receio de qualquer retaliação é que tem feito com que as Forças Armadas não sejam devidamente investigadas pela grande corrupção que vai dentro delas. Não é só naquilo a que chamaram as manutenções militares, as rachadinhas pela compra de bens alimentares para distribuir à soldadesca. São esses casos de corrupção que existem nas Forças Armadas. E isto, para além das benesses que as Forças Armadas têm já no que toca, por exemplo, a idade de reforma. Enquanto um trabalhador normal apenas só se reforma com 40 anos de descontos, as Forças Armadas brasileiras reformam-se com 25 anos de descontos. Mas as Forças Armadas brasileiras têm um suplemento que vai de 4% a 41% por dedicação exclusiva. 4% para os soldados, até às patentes mais altas, com dedicação exclusiva. Quantos servidores brasileiros não estão em dedicação exclusiva e não têm nenhum acrescento ao seu vencimento miserável? Mas, para além dessa dedicação exclusiva, tem outras alcavalas, nomeadamente para as rendas para a aquisição de casas, para rendas de casa, para transportes, para deslocações, para despesas de representação. É um sem número de benefícios que tem. Para além desses benefícios, como se eles não fossem suficientes, tem ainda a enorme corrupção que graça nas Forças Armadas brasileiras. Enquanto a verdade não for dita sobre as Forças Armadas brasileiras, que são neste momento um esteio deste poder, que foram determinantes no golpe contra Dilma e que erguem a bandeira contra a corrupção, quando a maior corrupção dentro do Brasil está dentro delas próprias. Enquanto isso não for denunciado, não for combatido e as Forças Armadas não tiverem um orçamento muito inferior ao orçamento da saúde, que é essencial para os brasileiros, ao orçamento de educação, que são essenciais para os brasileiros, o Brasil não será o país do futuro como poderia ser. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que partilhem, que coloquem gostos e que subscrevam este canal.